Sejam bem-vindos a mais um videocast, uma conversa bem articulada. Eu sou Marcela Andrade, sou médica reumatologista e esse é um espaço em que a gente fala sobre os principais temas da reumatologia, do universo das doenças autoimunes, articulares e da dor. Hoje eu trouxe uma convidada super especial, uma grande amiga, doutora Natália Lino. A Natália, ela é cirurgiã vascular e angiologista, médica formada pela UFRJ, com especialização em flebologia e lipedema. Seja bem-vinda, Nath. Oi, gente. Olá. Oi, amiga. Obrigada pelo convite. Amiga, porque eu fiz fundão com a Marcela, a gente estudou juntas na UFRJ. Obrigada, estou super honrada de estar aqui falando sobre um tema que eu amo e que é super frequente no meu consultório, mas eu não vou dar spoiler não, amiga, vai lá. Então, hoje eu trouxe a Natália para a gente conversar sobre o tema dor nas pernas. Quando que esse assunto é do vascular, quando que esse assunto é do reumato e quando isso às vezes não tem nada a ver nem com um nem com o outro. Né, Nath? Como é que é a frequência dessa queixa no seu consultório? Olha, eu posso dizer que praticamente todos os dias, se não com certeza todos os dias, eu atendo pacientes com queixa de dor na perna. Acho que os pacientes associam dor na perna ao angiologista e vão parar no consultório do angiologista querendo que a gente descubra o que é essa dor, que muitas vezes não tem nada a ver com a circulação, mas como a gente vê perna todo dia, né, acaba que a gente acaba entendendo um pouco sobre todas as doenças, a maior parte das doenças, e conseguindo direcionar para onde esse paciente vai. Isso é ótimo, porque o médico bem formado, ele tem que ter essa noção, né? Ele tem que saber, dentro da especialidade dele, quais são os diagnósticos dele, mas, obviamente, os diagnósticos diferenciais, né? E a gente sabe que, às vezes, é muito comum o paciente se queixar, por exemplo, de dor na perna. E aí, quando a gente fala de perna, a gente está falando, assim, principalmente abaixo dos joelhos, né? Ali, dor na região da panturrilha ou da canela, né? São termos leigos mais fáceis da gente falar. E, na verdade, pode ser uma dor referida da articulação. Esse paciente, na verdade, pode estar com uma questão, uma artrite, uma osteoartrite, ou uma lesão de joelho, ou um cisto de Baker, né, na região poplite, e ele vai primeiro para o vascular. Até, inclusive, assim, a hérnia lombar, que dá uma dor irradiada da lombocetalgia, né, do nervo ciático, dá uma dor irradiada pela coxa, pela perna. Muitas vezes eu atendi no consultório paciente que estava com problema de coluna, que não tinha nada a ver com a perna. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento e isso a gente descobre conversando com o paciente. Assim, eu não abro mão de uma consulta extensa em que eu posso conversar em detalhes sobre tudo com o meu paciente do dia a dia, coisas que eu sei que vão interferir no diagnóstico, e o exame físico detalhado, que é o que vai direcionar a gente, com certeza. Não, claro, você falou agora sobre uma causa de dor neuropática, né, de um pinçamento radicular, causando uma dor ali na panturrilha, às vezes uma dor que vai até o pé, e que pode ser mais intensa nessa parte do trajeto da dor e o paciente não perceber que é a mesma dor que ele está tendo lá da coluna, né? Outra dor neuropática também pode ser uma doença de nervo periférico, né? Que também dá dor nas pernas, mas normalmente vai ter um padrão mais simétrico na maioria dos casos, mas também podendo ser assimétrico. Agora, a gente sabe que tem uma causa de dor que é mais especial, que a gente tem que estar mais atento. E o paciente tem muito medo disso. E é um dos grandes motivos dele ir primeiro no vascular, que é a trombose. Né? Fala um pouquinho pra gente, assim, Nath, quando que o paciente tem que, né, se atentar para uma questão de trombose, quais são os sinais de alerta? Bom, trombose, eu vou dizer que é o grande medo do paciente que chega no angiologista, né? Quando ele fala que tá com dor na perna, lá dentro, na cabeça dele, às vezes ele nem fala, mas eu sei que tem aquela coisa: ai, meu Deus, será que pode ser trombose? Porque a trombose carrega toda aquela energia negativa que a gente sabe que é uma doença grave, que pode evoluir com embolia pulmonar, que pode até ser fatal. Então, é importante se conscientizar sobre quando a gente tem que se preocupar mesmo com trombose ou não. Então, para mim, a chave principal que a gente tem que levar, assim, eu acho que se tivesse uma mensagem principal para hoje que eu queria que as pessoas entendessem faz sentido ter medo da trombose quando é uma dor aguda. A questão do agudo, que não é uma coisa que você tem há semanas, não é uma coisa que você tem há meses, é uma dor de início recente, que vem piorando, acompanhada de inchaço e assimétrico. Então, essas três características da trombose são fáceis de lembrar,
a dor, o inchaço e essa questão assimétrica, então é só, o que é assimétrico? É só uma perna. É difícil você ter, é raro uma trombose das duas pernas. Geralmente, quando tem na outra, não tem sinal nenhum ao achado. Então, inchaço, dor, essa característica recente, fazem a gente pensar que essa perna pode ter uma trombose e aí é melhor ir na emergência, ou então, se você tem o contato próximo de um vascular, falar com o seu vascular, que a gente tem Doppler no consultório, consegue fazer o exame, é um exame rápido e que descobre na hora se tem trombose ou não. Isso é também até uma preocupação de todos os médicos, né? Assim, como eu lido muito com dor, os pacientes entram em contato, porque eu tô com dor na perna. É a minha primeira pergunta. Mas há quanto tempo? Tá inchada? Tá dura a panturrilha? Não tá? Né? Tá quente? Porque a gente sempre quer descartar, e quando a gente está fazendo ali, às vezes, uma consulta, na verdade, um auxílio por telefone, a gente não consegue ter o exame físico para ficar mais ou menos tranquilo em relação a descartar esse diagnóstico, né? E existe até um diagnóstico que simula muito trombose, que a gente vê na reumato, que é o cisto de Baker roto, né? Cisto de Baker é um cisto que a gente tem atrás do joelho, que cursa muito nas doenças degenerativas do joelho, né? Na artrose. E esse líquido que está ali dentro do cisto, ele se comunica com o espaço articular anterior do joelho e ele pode inchar, ele pode ficar mais inflamado e com isso esse joelho produzir mais líquido e ele encapsula ali na região posterior do joelho. Em algumas situações, às vezes sem causa definida, esse cisto se rompe e ele drena para a panturrilha, aquele líquido drena para a panturrilha. E aí, assim, sempre vai ter o diagnóstico diferencial de trombose porque é muito parecido, né? É importante. E assim, tem a questão da dor da ruptura do cisto de Baker, é uma coisa que a gente acaba sempre pensando que pode não ser trombose, porque a dor da ruptura do cisto de Baker é muito intensa. Tanto que a gente chama isso de síndrome da pedrada. Sim. É uma dor muito intensa, localizada, muito forte atrás da perna, que alguns pacientes até falam que sentem como se tivessem tomado um chute, uma pedrada na perna. E a gente começa a pensar que pode ser isso, mas como tem inchaço, dor e essa questão aguda e numa perna só, sempre tem que diferenciar de trombose. E a única forma de diferenciar é com um Doppler, que é um ultrassom que a gente faz na perna para avaliação de vasos. Então, não tem como diferenciar sem ser dessa forma. E o bom é que é um ultrassom, então a gente já vê se tem cisto, se não tem, e já faz o diagnóstico final. É um exame ótimo, não tem contraindicação, não dói, não usa contraste, então é um exame muito bom, prático de fazer. O ultrassom tem na emergência, a gente tem em casa, eu tenho no meu consultório, dá para levar de um lugar para o outro, o ultrassom é ótimo. Ajuda bastante a gente a fazer essas diferenciações, né? Agora, tem outras causas de dor na perna, né, Nath? A gente tem as causas musculares, a gente falou aqui das causas neuropáticas, mas além da trombose, vamos falar um pouquinho também sobre uma questão, né? Já que a gente está falando um pouco da interface aqui reumato e vascular, a gente sabe que os nossos pacientes com doenças articulares, eles com muita frequência têm uma menor mobilidade, né? E muita frequência também, mais síndrome metabólica, obesidade, mais sedentarismo. E isso predispõe a uma das doenças mais comuns que a gente tem, né, mais prevalentes, que é a insuficiência venosa e as varizes, que é a sua área de atuação, né? Exatamente. Assim, o olho chega a brilha de falar desse assunto, porque realmente eu gosto muito. E ontem mesmo eu atendi um paciente com artrose de joelho que tinha, por conta da dificuldade de mobilidade articular dessa artrose, uma atrofia da panturrilha, e a panturrilha é fundamental para a circulação venosa. A gente precisa de uma boa bomba muscular. Então, o nosso coração bombeia o sangue para as artérias. A gente não tem isso para as veias, a gente tem a perna. Então, a gente precisa de uma musculatura boa para fazer a circulação funcionar. E quem tem artrose, quem tem alguma restrição de mobilidade, que acontece muito com os pacientes reumatológicos, acaba tendo um pouco de atrofia muscular, não desenvolve essa musculatura tão bem. Então, a gente chama isso de falência de bomba. E essa dificuldade da propulsão do sangue venoso pela musculatura, que não é muito desenvolvida, acaba aumentando o risco de varizes. E para quem já tem risco de varizes, para quem já tem história familiar, para quem já está acima do peso, essas pessoas
acabam desenvolvendo quadros com mais sintoma, com mais dor na perna, com mais peso, cansaço, com mais varizes, mais grossas. Então, são pacientes que realmente acabam desenvolvendo mais doença venosa por conta dessa alteração articular e muscular que eles têm. Sim, até alguns pacientes com deformidades mesmo, alguns cadeirantes, né, acamados, aí mais problema a gente tem nesse sentido, até de retenção hídrica mesmo, né, eles ficam com a perna mais edemaciada no final do dia, porque ficam com as pernas mais pendentes, né, elevam menos os membros e não trabalham tanto essa panturrilha. E aí a gente também tem, né, Natália, alguns cenários que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado no tratamento, às vezes, das varizes, né? E aí eu já entro num cenário dos pacientes que têm diagnósticos de doenças autoimunes, algumas mais específicas, como a SAF, que é a síndrome antifosfolípide, que é uma trombofilia adquirida, autoimune, que o paciente tem predisposição a tromboses. Esses pacientes, o que a gente consegue hoje fazer de tratamento seguro para tratar vasinhos, tratar varizes? Bom, primeiro eu vou começar falando que a maravilha da gente viver em 2024 é que tem muita coisa que a gente pode fazer em termos de cada vez tratamentos menos invasivos e com menos complicações. E isso é muito legal para quem não tem doença nenhuma, mas é melhor ainda para quem tem doença, para quem tem comorbidades, e no caso da SAF e de outros pacientes que têm risco de trombose ou que têm outras comorbidades que acabam contraindicando o tratamento cirúrgico, que é aquela coisa mais antiga que a gente fazia. Então, para esses pacientes, o tratamento menos invasivo é ainda melhor. Então, hoje em dia, o tratamento ideal, a primeira opção para tratamento de doença venosa com insuficiência da safena, com a safena doente, seja ela muito dilatada ou pouco dilatada, é o tratamento com laser. A gente consegue, com uma fibra de laser, é um catéterzinho bem fininho, a gente vem por dentro da veia, vai queimando a veia por dentro. A gente faz isso com uma anestesia. Algumas pessoas fazem com local. Eu, particularmente, prefiro fazer no ambiente de centro cirúrgico, sobretudo para esses pacientes, que são pacientes que precisam de um cuidado anestésico mais importante, o anestesista fica monitorizando, mas o procedimento em si é um procedimento simples, com um furinho na pele. A gente entra com essa fibra e consegue queimar e fechar a veia por dentro. A gente não faz um monte de corte, o paciente tem menos restrição no pós-operatório, volta a andar, não precisa fazer repouso nenhum. Então, esse paciente tem um risco reduzido para trombose, é um paciente que vai poder fazer todas as medicações habituais dele, é um paciente que tem menos risco de sangramento, então para o paciente que usa anticoagulante, como na SAF, não vai ter nenhuma contraindicação a voltar a usar essas medicações. Então, para esses pacientes, o endolaser, sobretudo para quem tem doença com veias mais grossas, é realmente revolucionário. Porque seriam pacientes que teriam que ser tratados com cirurgias, com cortes e ficariam com grandes hematomas. E hoje em dia não é mais isso que a gente vê, graças a Deus. Assim, ainda bem, né? A gente tem essa possibilidade de tratamento. É óbvio que isso sempre tem que ser ponderado com reumato, com vascular, se esse paciente realmente, nesse momento, precisa, se é o melhor momento da doença para fazer, né? Porque às vezes a gente tem momentos melhores para fazer um procedimento que, por mais que seja minimamente invasivo, é invasivo, né? Mas é muito bom a gente saber que existe essa possibilidade, né? O paciente, ele não é uma perna, ele não é uma variz, ele não é uma safena, é uma pessoa que tem outras situações, às vezes questões sociais e outras doenças. Então, eu sempre converso com os meus pacientes sobre a importância da gente entender qual é a prioridade daquele momento. Então, por mais que às vezes a questão da doença venosa esteja incomodando muito e para ele seja muito importante, às vezes não é o momento de a gente tratar. A gente precisa que ele compense a SAF, que compense o lúpus, claro, que compense até a fibromialgia, porque senão o paciente depois vai sentir dor, isso pode descompensar a parte inflamatória, um procedimento qualquer.
mesmo um pouco invasivo, estimula a inflamação, porque a gente precisa de inflamação. A inflamação é boa para cicatrizar nesses casos, então o nosso corpo precisa de inflamação. Mas se esse paciente está inflamado e está descompensado, não faz sentido a gente submeter a algo que pode atrapalhar. Mesmo que o risco de atrapalhar seja baixo, às vezes não é o momento. A melhor coisa é deixar vocês fazerem a parte de vocês e a gente faz a nossa depois. Com certeza, né? Principalmente quando a gente está falando de doença venosa, a gente sabe que normalmente não é uma emergência, né? Essas cirurgias, mas não deixa de ser indicada, né? E o que às vezes é um pouco mais emergente, pode ser uma situação mais risca, quando a gente tem comprometimento arterial, né, das artérias das pernas, por alguma questão vasoclusiva ou por alguma insuficiência arterial, que a gente vê em caso, por exemplo, de pacientes vasculopatas mesmo, tabagistas, diabéticos, obesos, né? Esses casos são muito mais graves e muito mais delicados da gente tratar, né? E são causas de dor na perna também. Pois é, o paciente que tem doença arterial, aí já é um outro tipo de paciente, é um outro tipo de dor. É uma dor que aparece quando o paciente anda, que atrapalha ele a andar, ele tem que parar, porque senão a dor tá insuportável, então ele para, melhora, anda mais um pouquinho. É um paciente que tem que ser acompanhado com medicações para estabilizar a parte arterial, muitas vezes operado para abrir essas artérias, e muitas vezes isso é prioridade até em relação às varizes, até em relação a outras doenças, porque isso pode virar um problema agudo como uma trombose da artéria, que é pior ainda do que uma trombose. Um comprometimento de vascularização mesmo de extremidade, né? E quando a gente fala de extremidade, a gente sempre tem muito cuidado, né? Porque as complicações são mais graves, né? Mas aí a gente já conseguiu falar aqui, né, de pelo menos umas 6 causas de dor na perna, só dentro do universo aqui da vascular e da reumato, né? E um pouquinho aqui da neuro, que não deixa de ser, junto com o universo aqui músculo-esquelético, né? A gente tem bastante coisa para falar. Isso sem falar de possíveis lesões de pele que podem causar dor, infecciosas, né? A perna tem pele, tem subcutâneo, tem nervo, tem vaso, tem músculo, tem osso, tem articulação, tem ligamento. Tudo isso pode dar problema. Inclusive a área de lipedema, um tema, né, que está mais em voga atualmente, que é o lipedema, é uma das causas de dor na perna, né? Hoje em dia, né, que a gente tem falado muito sobre lipedema, as pessoas estão ouvindo falar sobre isso e acordando em casa e começando a se entender com a sintomatologia do lipedema, que é muito essa questão do subcutâneo. A gente falou que tem pele, tem subcutâneo. O subcutâneo do paciente com lipedema é o que gera a dor, tanto que também é conhecido como síndrome da gordura dolorosa. É a gordura do subcutâneo que está inflamada, que gera dor na perna, e inchaço, e uma dificuldade de perder aquela gordura, não só da perna, mas da coxa, do quadril, dos braços. Então, esses pacientes agora, então, se pudesse dizer, um paciente que aparece todo dia no consultório é o paciente com lipedema. E aí, grande parte tem dor, e alguns ainda não têm porque estão em estágios mais iniciais, mas a dor realmente é um sintoma muito frequente nos pacientes com lipedema por conta dessa inflamação. E isso é bem comum, ter até às vezes um diagnóstico errado de dor muscular, né? Porque está muito ali na mesma área, né? De musculaturas grandes, de coxa, glúteo, né? Então, pode acabar recebendo esse diagnóstico errado e fazer um tratamento que não vai resolver o problema, né? E a gente simplifica, até no caso do lipedema, a gente simplifica um pouco, achando que é um problema só do subcutâneo. E, na verdade, a inflamação da gordura do subcutâneo pode até acometer a face e levar a atrofia muscular, dificuldade de definição da musculatura e alterações articulares com o joelho. O joelho fica mais aberto, né? Então a pessoa tem aquele gênio inválvulo, e o pé fica com uma posição mais pronada por conta dessas alterações osteoarticulares, essas alterações musculares e articulares do lipedema. E aí a gente tem uma doença articular secundária. Exatamente. Né? Uma artrose talvez mais acelerada, porque existe uma alteração mecânica, uma forma diferente da pisada e da marcha. E isso tudo tem que ser avaliado, né? A gente tem que fazer essa análise global do paciente, né? Então, eu como clínica, né, na formação, a gente
tenta sempre abordar todas essas questões e você, obviamente, como especialista, também tem que conhecer todas essas nuances, né, a ponto de saber aí até uma alteração de marcha que um paciente pode ter por causa de um lipedema, né, isso é muito interessante, mas também não são todos os médicos que sabem. Mas parece que tem os especialistas, né? Exatamente. Não, eu acho super válido o paciente procurar o vascular, muitas vezes eu mando às vezes o paciente para o vascular a ponto de dizer, olha, tem aqui uma artrose, mas não acho que seja a causa da sua dor, por causa da localização, do tipo, ou da intensidade, ou do grau de artrose que o paciente tem, e eu quero ouvir a opinião do vascular, porque eu vejo varizes calibrosas, vejo coisas que eu acho que podem estar ligadas realmente à sensação que o paciente está descrevendo. Então, às vezes, a gente faz o caminho inverso também. Da mesma forma que eu, muitas vezes recebo pacientes que têm varizes grossas, têm peso na perna, tem dor, algumas coisas que sinalizam mesmo para doença venosa, mas quando eu vou olhar, o principal para aquele paciente é a artrose do joelho, que não está bem controlada. Então, não adianta a gente tratar a doença venosa, não adianta tratar as varizes, se eu não vou na causa. Então, quando a gente vai atender um paciente no consultório, e isso vale para mim, que sou vascular, vale para você e para um monte de outras especialidades, não adianta a gente ficar na superfície do que está acontecendo. Exato. A gente tem que olhar para o fundo e tentar enxergar a raiz daquele problema. Então, qual é a dor do paciente? A dor no sentido, qual é o problema? Do que ele precisa, né? Do que esse paciente precisa? Como que eu posso ajudar? Então, por mais que eu ame tratar varizes e queira tratar as varizes desse paciente, não é o que ele precisa naquele momento. O que ele precisa é ser referenciado para uma pessoa que vai, de fato, começar uma jornada para ele, né, que não vai ser só tratar artrose, vai ser tratar a artrose, vai ser tratar as varizes, mas que vai começar essa jornada da forma adequada, da melhor forma para ele, que aí no caso é a avaliação articular mesmo. Com certeza, não, e é muito bom a gente ter bons profissionais assim, né, para contar e saber que eu sempre falo isso aqui, assim, eu fico muito tranquila quando eu referencio meus pacientes e eles vão em quem eu quero que eles vão. Porque isso dá um quentinho no coração de, se foi fulano que viu e falou isso, eu fico mais tranquila, né? A gente tem muito mais tranquilidade porque, infelizmente, a gente não tem como deter todos os conhecimentos e a gente precisa do colega especialista para ajudar a gente em certos desafios, né? Mas muito obrigada, Nath, o papo foi ótimo, eu queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade e vamos marcar futuras conversas para a gente falar sobre o universo de vasculites, úlceras cutâneas, a gente tem tanta coisa aí. Muita interação entre vascular e reumato, muito mesmo. Eu que agradeço por a oportunidade de ter vindo aqui falar sobre um tema que é tão gostoso de falar, né, tão frequente, tão comum, que eu gosto tanto. Espero que você tenha gostado, espero que todos tenham gostado, tenham entendido um pouquinho mais sobre o quanto é importante prestar atenção nas dores e no que essas dores estão contando pra gente, né? Porque o médico nada mais é do que uma pessoa que está ali para servir ao paciente. O quanto o paciente conhece do próprio corpo, da própria dor, vai guiar a gente muito mais do que o que está aqui dentro. Então, a gente tem que saber ouvir, né? Exatamente, com certeza. Obrigada, Nath. Obrigada, pessoal, por ter acompanhado a gente mais um videocast. Deixem aqui os comentários, as dúvidas, estaremos disponíveis para responder. E ficamos aí. Até a próxima. Tchau, tchau.